Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por mais esse momento aqui, todos reunidos informalmente por meio da internet. Agradecemos esse meio que podemos falar da tua palavra, falar um pouco do Senhor Jesus. Pedimos que tu possa direcionar nosso irmão que irá falar hoje, que tu possa ajudar ele, através do Espírito Santo, a conduzir esse assunto. E pedimos também por aqueles que irão ouvir, cremos que vai ser gravado essa reunião, que possa abrir os corações daqueles que ainda não têm o entendimento desse assunto. Nós pedimos por essa reunião e te agradecemos em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, vou aproveitar para já avisar os irmãos que estão presentes. Quem quiser mandar pergunta, pode mandar pelo chat, né? Nós vamos anotar aqui por enquanto. O Jonathan vai ler o que o irmão foi pedindo, né? As passagens. E aí eu vou colocar de novo no chat no meio da live, e caso algum irmão entre depois para saber, né? Pode mandar pelo chat para a gente. Bom, Tá bom o som assim? Tá normal? Dá para ouvir normal, hein? Todo mundo? Então, a gente... Quer dizer, pelo que eu pesquisei já com respeito à figueira, existem alguns tipos de figueira, inclusive, existiam, né? Não sei se talvez exista até hoje. Então, uma das figueiras que o senhor fala aí na Escritura é um dos tipos das figueiras que existiam e existem, na verdade, até hoje, essa variedade, né? Então, essa figueira, ela produzia frutos comestíveis, né, que o senhor está referindo aí. E isso também já foi, como nós vimos semana passada, que era um produto para o Israel de Deus, que ia tomar posse de Canaã, era um dos produtos de bênção para eles, de abundância, a videira, a figueira, e era algo para eles que eles iam... Era um lugar de repouso, de descanso para eles. Tem o versículo lá de 1 Reis 4, versículo 25. 4, 25. Quem que é o leitor hoje aí, para nós? Eu de novo. Diz: E Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Então, é interessante que aí nos fala de um descanso, né? de um repouso, eu vejo no sentido de desfrutar daquilo que o Senhor estava dando para eles. E de uma certa confiança também naquilo que Deus tinha dado para eles. Inclusive, nós vemos em Natanael, no capítulo 1 de João, o penúltimo versículo, quer dizer, um dos últimos versículos do capítulo de João, do Evangelho de João, que Natanael ele estava sentado debaixo da figueira. Quando ele pergunta para o Senhor assim, de onde me conhece? O Senhor falou, eis aí um israelita que não adolo. De onde me conhece? Porque eu estive debaixo da figueira. Antes, né? Antes, eu já havia visto você debaixo da figueira. E com isso ele reconhece que o Senhor realmente conhecia ele, porque ele estava ali em lugar de desfrute, de comunhão, de um israelita identificado, né, com aquela situação ali. Então nós vemos que aí ele fala nesse versículo de Reis que eles se assentaram, mas aí ele é dito que foi nos dias de Salomão, né? Diz aí que foi nos dias de Salomão, porque na realidade o Israel ele nunca, infelizmente, como nós vimos na videira também, nós
consideramos a videira, primeiramente, até a Cida perguntou agora há pouco por que eu usei essa ordem na videira, figueira e oliveira. Eu, no meu conceito, né, eu usei o meu conceito de ótica, né, vamos dizer assim, porque, primeiramente, nós vimos que a videira era algo que o Senhor, ele que tomava dela o seu fruto, né? Era para o Senhor. E eles não produziram o fruto. Agora, na figueira também é a mesma coisa, só que essa figueira, nós vamos estar mais conectado com o testemunho, né, num certo sentido, mais com o testemunho. Mas o testemunho, ele tem a ver com, primeiramente, para o Senhor. No caso, por eles não terem tido comunhão com o Senhor, eles, com certeza, o testemunho também não ia dar o fruto devido. O fruto devido não ia ser dado. Porque nós vemos que, se o Senhor permitir, né, nós vamos ver no próximo capítulo, na próxima live, sobre a oliveira, e nós vamos ver isso, o que culmina, né, nessa, tanto a videira como a figueira para dar fruto, o que era necessário, por que não fizeram isso? Nós vamos ver isso, se o Senhor permitir, na próxima semana. E então, nós vemos que eles não deram fruto. A videira não deu fruto, e a figueira, nós vamos ver aqui também que não deu fruto. Mas aqui diz que nos dias de Salomão, nesse versículo de 1 Reis, nos dias de Salomão, eles se assentaram debaixo da sua videira e da sua figueira. Isso fala nos dias de Salomão. E Salomão, na verdade, é uma figura do reinado de Cristo aqui nesse mundo. Lembrar que seu pai, né, Davi, ele foi uma figura de Cristo rejeitado. Davi, ele passou a vida inteira dele fugindo, né? Fugindo de Saul. Embora ele sendo o rei, ungido pelo Senhor, mas ele não tomou posse daquilo que era dele, por haver outro ali no seu lugar. E então ele passa a vida dele sem tomar posse. Quando ele toma posse, foi tudo de forma mais limitada. O Senhor não permitiu que ele fizesse o que ele tinha intenção, que era fazer uma casa para o Senhor. Quem fez isso foi Salomão. Davi, então, é a figura de Cristo que, na sua rejeição, ele preparou tudo, né? Fez todo o preparo, todos os necessários para que seu filho reinasse em glória, com grande poder, com uma fortuna grande. E tudo quem fez foi Davi. Isso nos fala de Cristo, que quando ele veio aqui na sua rejeição, ele lançou os fundamentos por sua obra, né? Embora rejeitado, mas por sua obra, ele lançou todos os fundamentos, inclusive os fundamentos do milênio. O milênio vai existir porque Cristo fez isso. Isso nós vimos na semana passada. Ele fala, este é o sangue da nova aliança, quando ele fala da videira. Este é o sangue da nova aliança, que é feito com Israel, né? E tomarei do fruto da vide até aquele dia que beba novo convosco no reino. Então, ele está falando do milênio. Então, o Israel, ele vai ter o seu lugar no milênio de uma forma aprazível. Sim, vai ser lá que vai ser a bênção, porque no tempo presente, né, digo assim, enquanto Israel ficou na sua trajetória, ele sempre foi aquilo que Estevão falou, sabe? O testemunho que ele dá em Atos, Estevão de Israel, é tudo negativo, né? Nós vemos que é tudo negativo, porque teve fé,
teve oportunidades de glorificar a Deus, sim, mas isso, se a gente lê, é de uma forma mais restrita, uma forma até, pode-se dizer, até individual. Agora, como nação, foi um fracasso, sempre foi um fracasso, né? Eles tiveram momentos que, em certas situações, eles chegaram a tocar, vamos dizer assim, a medida que Deus queria para com eles, né? Então, aí ele está falando que foi nos dias de Salomão. Tem o versículo lá de Zacarias também, irmão, você ler para nós lá, Zacarias 3, ele fala justamente outra vez isso aí. Zacarias 3, versículo 10 ou 10. Diz: Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Então, nós vemos aí que ele está falando daquele dia. Esse dia é esse. É o dia que o Senhor vai fazer com que eles, né, se assentem debaixo da sua videira, da sua figueira, conforme o desejo do Senhor, em comunhão. E é interessante que eu estava pensando também que a figueira, ela foi primeiramente mencionada para nós lá no Jardim do Éden, né? A figueira foi mencionada lá. Só que que a figueira que foi mencionada, que ela já estava lá no Éden, nós vemos que foi mal usada, né? Ela foi mal usada. Ela era para ser também bem usada, ela foi mal usada. Vamos ler esse versículo lá no capítulo 3, por favor. Versículo 7, né? Que eu acho que é o versículo 7, fala isso. Gênesis 3. É isso mesmo. 3:7, por favor. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Uhum. Então, nós vemos que eles pegaram aqui essa figueira para usar de uma forma inadequada, né? Eles, na verdade, eles precisavam se arrepender do que eles fizeram, né? Em humilhação. Eles acabaram pegando essas folhas de figueira para tampar nudez daquilo que eles viram que realmente eles estavam. E é bom lembrar só um detalhe aí em Adão, que no final do capítulo 2, nos fala, nos é dito ali que eles estavam nus e não se envergonhavam. Isso foi antes da queda. Eles estavam nus e não se envergonhavam. E quando eles caíram, nesse versículo 7, fala que eles abriram-se, então, os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. O que é isso? Mas será que eles não sabiam que eles estavam nus? Lógico que eles sabiam. Sabiam que estavam nus e não se envergonhavam. Por que agora? O que é isso para nós? É o homem desprovido, né? Lembrar que a queda colocou o homem, a raça humana, né? O homem foi colocado pela sua consciência, que graças a Deus Deus deu consciência ao homem. Ele viu que ele estava o quê? Desprovido. Esse é um assunto interessante, que Adão, na hora que ele tomou do fruto, que era cometeu o pecado, que é a desobediência, é a expressão da vontade própria, né, desobediência, o que trouxe para ele? Abriu os olhos. Mas para quê? Para ver que estava nu. Resultando o quê? Em fazer
aventais para tentar se esconder, mas nós vemos que isso não teve resultado na sua consciência. Porque logo que o Senhor aparece, mais para frente, versículo 9, né? Versículo 9, eles fogem, eles vão se esconder. Por quê? Porque isso não basta. Mas eu estava pensando que é interessante que vai falar folha de figueira, que é o nosso assunto, né? Fala de folhas de figueira. Então, aquilo que era para ser algo positivo foi negativo. Nós vemos que o Senhor... agora eu vou ter que lembrar aqui, onde é que está que o Senhor foi buscar fruto lá na figueira, e ela... isso, é Mateus 21. Mateus 21. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso, é isso mesmo. Mateus 21, versículo, irmão, 18, 19... 18, 19, tá bom? Só para entender um detalhezinho. Mateus 21, 18 e 19. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. Deixa eu pegar aqui que eu anotei um versículo lá em Naum. Naum é depois de Gênesis. É Naum, capítulo 3, versículo 12. Naum 3, 12. Desculpa, pera. Diz: Todas as tuas fortalezas serão como figueiras com figos, temporãos. Se os sacodem, caem na boca do que os há de comer. Eu, nas pesquisas aí por aí, tem um comentário que essa figueira, da qual o Senhor, inclusive, foi buscar fruto, era assim, que quando ela desse as folhas, né, ela ficasse cheia de folhas, é porque os frutos já estavam lá. Tem outra versão, parece que fala frutos temporão, uma coisa assim, eu não lembro bem, mas é no sentido que primeiro ela começa a dar os frutos e depois que ela vai dar a folha. O processo dela, né, vamos dizer assim. Assim como tem árvores que derrubam todas as folhas, depois nasce outra vez, e essa figueira, ela tem esse caráter, que ela, na hora que dá as folhas, vamos dizer assim, automaticamente é porque os frutos estão lá. Por isso que o Senhor, lá, quando foi em Mateus 21, ele foi e fala que tinha folhas e não tinha fruto. O que é isso? É o resultado do testemunho de Israel, né? Ele tinha aparência, as folhas estavam lá. Tinha uma aparência, mas não tinha fruto. Então o Senhor chegou lá, logicamente que o Senhor sabia disso, né? Mas aparentemente, o que tinha que ter lá? Tinha que ter fruto. Se tinha folhas, porque tinha que ter fruto, mas não tinha. E isso aí nós vemos que o Senhor ficou ali, né? Nós vemos uma indignação, porque isso nos fala de Israel. Porque Israel, ele estava dando o quê? Só folhas, né? O fruto que tinha que ser dado, ele não dava. Ele tinha só as folhas que tinha aparência. Mas a folha só em si não adianta nada. Isso nos fala de Adão lá, né? Adão, na verdade, ele pegou aquelas folhas
Não para... Porque, vamos dizer, havia fruto. Pelo contrário, havia desgraça. Ele foi tampar a desgraça com as folhas. Israel, num certo sentido, fez a mesma coisa. Ele colocou, né, todas as suas práticas religiosas, das quais o próprio Deus tinha dado para eles, mas o quê? Só para tampar, né, tampar a sua vergonha, tampar a nudez. E o Senhor, daí, ele pega e julga ali no tempo que ele teve aqui, ele julga Israel no sentido de passar esse testemunho deles. Deixa eu só ver um versículo aqui. Eu no fim marquei um versículo aqui. Deixa eu ver o que... mas acho que nós já lemos, né? Nós já lemos. Deixa eu ver se... Isso, não. O de Reis. É isso mesmo. Nós já lemos ele. Então, esses versículos tem que marcar, senão não vai... Então, quando o Senhor veio, nós vemos que havia essa debilidade do testemunho. E eu não sei se nós lemos já semana passada, mas eu acho que eu podia ler outra vez, o Evangelho de João, o capítulo 4 primeiro. João 4, 14 primeiro. Eu acho que nós lemos, né, mas agora é outro sentido, né? João 4, 14, primeiramente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E no capítulo 7 também, versículo 38. 38 e o 39, por favor. E isto, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito, que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, nós vemos que o Senhor fala de duas coisas. Um é a água que jorra para a vida eterna. E o outro, rios que correm. Um jorra, é uma fonte que jorra para a vida eterna, e o outro é um rio que corre. Isso nos fala daquilo que é para Deus, né, que toca a vida eterna, que é para Deus, e o outro que é para aqui, para esse mundo, é para o testemunho. Então, Israel, nós vemos que como nação, nenhuma e nem outra coisa aconteceu. Não houve isso. Isso é um testemunho, não, isso é um alerta, né, uma advertência para nós como cristãos também, entender isso, né, que o princípio de toda a vida cristã, do testemunho, e seja lá o que for, né, todo o trabalho, tem que ter o princípio no próprio Senhor. Sabe? Nós temos que, primeiramente, ir ao Senhor, viver uma vida para o Senhor. E depois as demais coisas vão acontecendo. Então, nesse sentido, aconteceu com Israel. Como eles não deram fruto, a videira não deu fruto, a figueira também não ia dar, né? Porque era consequência. Ou seja, o testemunho nosso, como cristão, o verdadeiro testemunho, vamos chamar assim, ele é resultado da nossa comunhão com o Senhor. Não adianta você não ter comunhão com o Senhor e você vai zelar para um testemunho, você vai zelar para um testemunho, mas só na base da folha. Né? É só folha. O fruto não tem, porque o fruto ele é proveniente da sua comunhão com o Senhor. E isso é um ponto muito importante, porque nós vemos que, infelizmente, né, a própria religião humana fez esse princípio aí. Né? Criou as
as formas de testemunho, não tendo o testemunho como uma consequência, e sim como origem. O testemunho é a origem de todas as coisas, da comunhão com o Senhor. É o testemunho, na verdade, o testemunho é a consequência. Se você não tiver comunhão com o Senhor, o testemunho vai ser folha, né? Não vou dizer que não vai ter, mas vai ser folha, como aconteceu com Israel. E tem uma coisa, quando acontece isso com a gente, nós ficamos... que é natural nosso, tá? Isso já é proveniente do homem. Nós somos muito preocupados com a nossa reputação. E o Senhor não está preocupado com a reputação. Na verdade, ele está preocupado com o quê? Com o caráter. Nós vemos no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, ele fala do caráter. Quando ele fala de Timóteo, ele fala do caráter provado. Então, o Senhor está trabalhando em nós para nos transformar. É no sentido o quê? É no sentido moral, mas no sentido de caráter, não de reputação. E nós estamos preocupados com reputação, né? O cristão está... Por que acontece quando nós erramos, nós não queremos assumir? Por causa da reputação. Na verdade, ninguém quer ser envergonhado, por assim dizer. Por quê? É a reputação, ninguém quer ser envergonhado. E às vezes nós pecamos, às vezes nós temos que nos humilhar, né? O Senhor tem que tratar com a gente. E isso é positivo, porque nós temos que aprender que só folha não basta, né? Nós temos que aprender a dar fruto, primeiramente, do Senhor para nós. E o que leva, muitas vezes, a gente dar esse mal... Não é mau fruto, é um mau fruto, vamos chamar de um fruto inadequado, é a associação. Tem um versículo lá de Oséias, Oséias 9. Oséias 9, versículo 10, por favor. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Peor e se consagraram a essa vergonha e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Nós vemos aí que houve o quê? Uma associação. Né? Nós vemos que ele fala que eles se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Então, eles foram identificados com essa idolatria. Eles foram identificados com isso. E, normalmente, para nós, em nossa vida, nós vamos entender que, embora, logicamente, como tem falado, a nossa comunhão com o Senhor é o princípio de toda o testemunho nosso, né? Deve ser consequência, porque realmente, se nós não temos comunhão com o Senhor e comungamos com outra coisa, aquilo da qual nós comungamos vai ser a expressão da nossa associação. É isso que ele está mostrando aí. Eles se tornaram abomináveis com aquilo que eles amaram, com aquilo que eles associaram. E isso é muito interessante, né, na nossa vida cristã, saber isso aí, que não tem jeito. Não existe vida cristã sem Cristo. Vamos dizer assim, temos que pôr isso no nosso coração, né? Falar pôr na cabeça, mas nós temos que pôr isso no coração. Que não existe vida cristã sem Cristo.
E se é isso, daí se não queremos, né, andar com Cristo, mas vai ser o quê? Vai ser religião, e nós vamos expressar e frutificar aquilo que nós nos associamos. E vamos fazer o quê? Vamos botar a folha, né? Tem que ter a folha daí para poder segurar essa vergonha. E o que aconteceu, lembrando de Adão, o que aconteceu com ele é justamente essa coisa desprovida. Nós vemos que Adão ele ficou embora Adão nunca foi espiritual, né? Adão não era como Adão não era um convertido, né? Ele não era um homem espiritual, ele não era isso. Ele era um homem natural, só que era um homem em comunhão com Deus dentro da criação, né? Da criação adâmica. Ele tinha comunhão com Deus e tudo mais dentro daquele contexto lá. Só que quando ele pecou, ele caiu dessa posição. A queda entrou e ele ficou daí completamente desprovido. É isso que mostra ele vendo a si mesmo como nu. Ele teve medo e vergonha. Quem estava nu e teve medo, ele fala. Aquele medo é no sentido de vergonha, de desprovido. Quem te fez saber que estava nu? A sua própria consciência falou isso para ele, né? E graças a Deus, estou falando, graças a Deus que pela queda, Deus deu consciência para que o homem pudesse se nortear, né, no seu estado caído aqui. Embora, infelizmente, a consciência, o homem tem procurado cauterizar ela, abafar a consciência e fazer aquilo que Paulo fala, inclusive, nas suas cartas, né? Mas isso Deus não está limitado a isso. Deus fala com o homem na consciência, assim como fala conosco também, né? Graças a Deus também o Senhor fala conosco pela consciência. Mas lá, em Adão, nós vemos que é o homem caído. Eu estou dando exemplo de nós, mas não estou falando que nós vamos cair e ficar como Adão desprovido. Não estou dizendo isso, não, tá? Por favor, deixando claro isso aí. E o cristão ele não perde jamais, uma vez... Vamos ler esse versículo, vai? 2 Coríntios, capítulo 5, 2 Coríntios 5, versículo 2, 3 e 4. É o 3, né? Mas o 2, 3 e 4, só para poder entender o contexto, irmão, por favor. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, você está vendo que existem essas posições, né? Que ele fala vestido, despido, revestido e nu. Ah, mas despido é a mesma coisa que ficar nu. Não é, né? Aí que não é isso. Ele está mostrando que o nu é o homem sem Deus, né? sem as vestes do favor de Deus. Ele está desprovido. Isso aí é Adão. Isso aí, esse nu aí, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que é isso? É a pessoa salva e o perdido, né? Se nós formos não nós, né? Diga assim, se o homem é encontrado por Deus na sua situação desse jeito, no caso de julgamentos, né? Ele está perdido, porque ele é nu, ele não tem jeito ele está de vestes inadequadas. Então ele está nu, na verdade ele está nu. É o que aconteceu com Adão. Ele viu que ele estava nu. Então, para nós vamos entender que essa situação de nu
Ninguém que tenha se vestido, né, por Deus, né, os trajes do favor de Deus, ele vai tornar a ficar nu outra vez. Isso não procede, isso não tem base doutrinal. Estou dizendo isso porque alguém perguntou uma ocasião dessa situação aí, achando que o nu, né, porque ele fala assim, se todavia formos achados vestidos e não nus. Então, tá vendo? Você pode estar nu, você pode... Inclusive, eu tô rindo para não chorar, né? Mas, inclusive, isso é usado literalmente por religiões aí, né? Eu não gosto de ficar falando essas coisas, mas para ver o absurdo onde o homem vai parar, né? E é usado por religiões para mostrar que a pessoa não pode ficar nunca nu, né? Não sei como é que ele faz para tomar banho, etc e tal, né? Mas não pode, diz que não pode, porque se o senhor vem naquela hora e ele for encontrado nu, daí ele está perdido. Isso é que a gente acaba rindo, né? Porque parece piada, né? Mas olha onde que o homem chega. E outro ponto doutrinal que também é dito, que você está vendo, você pode ser encontrado nu. Se você cair, coisa e tal, daí você fica desprovido outra vez. Isso não é verdade. Uma vez o cristão vestido, né, nunca mais ele vai ser despido. Perdão, vai ficar nu. Ele pode ficar despido, mas é no sentido de morrer, né? Quando fala do despido, é no sentido da sua morte, né? Ele sai desse tabernáculo e ele morre. Então, mas nós desejamos ser revestidos, né? Por quê? Porque nós esperamos um agente celestial e não um agente funerário, né? Como diz um irmão, né? Mas eu estava só lembrando desse detalhe aí, que esse homem aqui é o desprovido. Então ele pode estar como Adão, cheio de folhas? Pode estar como Israel, cheio de folhas? Pode. Esse próprio incrédulo aí, porque infelizmente nós vemos que a religião humana, cristã, né, digo, mas é a religião, colocou o homem nessa posição, sabe, fazendo dele, até inclusive, isso é terrível, né? Aquilo que Paulo, por exemplo, em Filipenses capítulo 3, quando ele fala dele como um israelita, né, os predicados dele, hebreu de hebreus, contra a lei fariseu, e, né, contra a justiça que há na lei irrepreensível, tudo aquilo que ele falou ali, ele fala que pegou tudo aquilo, ele considerou como esterco. Só que a religião, ela quer fazer o homem aquela coisa ali, sabe? Uma pessoa irrepreensível, zeloso e não sei o quê, quer fazer dele aquilo que Paulo falou, que aquilo é esterco, não é verdade? E através do quê? Através de mandamentos, de preceitos e tudo mais. Só que não tem, né? Não tem lugar. Pode estar junto, porque quando nós falamos sempre do trigo e do joio, nós vemos que eles estão juntos. Está dentro dessa profissão cristã. Por isso estou falando que aquilo que toca a aparência existe? Sim, existe. O senhor já falou, né? Através de parábolas, no caso do joio e do trigo, que infelizmente haveria no meio da cristandade, que é chamado de grande casa, essa confusão aí. Quando ele fala da casa de Deus, lembra isso, né? Que da casa de Deus são os salvos. Na casa de Deus não tem joio, não tem nada disso aí. Casa de Deus são todos os salvos. Mas a grande casa, que é essa profissão, né, os que professam, ali está naquela mistura. Então, Paulo cita ali como... Ele não cita joio e trigo, mas ele cita vaso de honra e vaso de desonra. Por quê? Porque é a grande casa. Então, existe isso. Graças a Deus, da nossa parte, é simplesmente, graças a Deus, o apartar-se, né? Não compete a nós ficarmos julgando quem é, quem não é, e sim apartar da iniquidade.
E essa assembleia que o senhor tem preservado hoje nesse mundo, a assembleia dele, né, no sentido dos reunidos, é muito importante, né, a gente ter essa, como é que eu posso falar? Essa noção de responsabilidade. Nós falamos semana passada, aqui que foi, alguém perguntou que idade que partiu o pão? Foi semana passada, né? Então, Foi essa pergunta. então é muita responsabilidade, sabe? Porque é um assunto maravilhoso, alguém pedir lugar à mesa e tudo mais. Puxa, é um privilégio, já falei semana passada, um privilégio muito grande ouvir entre nós, ouvir pessoas que estão pedindo lugar à mesa, porque nesse tempo de tanta fraqueza, que é um tempo, na verdade, de abandono, e nós vemos pessoas pedindo lugar à comunhão, isso é muito gratificante, né? Ouvir um negócio desse. Mas nós nunca devemos esquecer da responsabilidade que toca a esse lugar, por causa dessa confusão que existe aí. Ó, né? Existe essa confusão muito grande, dessa mistura que vem, normalmente, é acompanhada de má doutrina. Má doutrina é que toca tudo isso aí. Não é? Tem um versículo, irmão, olha que interessante, lê ele para nós. É que nós lemos esse dia atrás na Assembleia. Eu falei que nós voltamos de quarta-feira à leitura, né, na Assembleia, né? Tem um versículo lá de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 3, acho que é, né? Isso, versículo 3. 1 Timóteo 6, 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Continua? Sim, não, mas tá bom. Não, tá bom, tá bom. Esse versículo, ele fala se alguém ensina outra doutrina, né? Não é isso que ele fala, hein? Mas a versão do Darby, ele fala se alguém ensina diferentemente. Não é outra coisa, é diferente. Diferentemente. Entendeu? É a mesma coisa, só que jeito, de uma forma diferente. Ele é uma doutrina que é sorrateira. Ela não é outra coisa, porque se é outra coisa é fácil, né? Vamos dizer assim, né? Agora, diferentemente, é mais delicado, é um assunto mais delicado, porque ele está dizendo, vamos dizer assim, falando a mesma coisa, aparentemente, mas ele está falando diferentemente. Por exemplo, ele segue o assunto, na segunda carta, quando ele fala de Mineu e Fileto. O que Mineu e Fileto estavam falando lá? Eles estavam asseverando que a ressurreição já havia sido realizada, né? Com certeza não era dessa forma descancarada, vamos dizer assim. Ah, a ressurreição já aconteceu, né? Aí isso é uma coisa muito fraca, né, para convencer cristão, né, convencer pessoas que conhecem a Escritura, tudo mais. O que era isso? Ensinar diferentemente. Ele vinha com coisas sorrateiras, que existem doutrinas de perfeccionismo. Até foi quando? Hoje é domingo, sexta-feira, nós estávamos falando lá em Salvador, e saiu esse assunto aí, de pessoas que apareceu falando de perfeição, que o cristão não peca mais. O cristão não peca mais porque, desculpa, se alguém está em Cristo, agora ele é nova criatura, ele não peca mais, e dá junto aqueles versículos, que é nascido de Deus não peca, e vai acrescentando um versículo em cima do outro, e põe o cristão numa posição que ele está perfeito agora. O que é isso? Isso vamos dizer, asseverar que a ressurreição já aconteceu, porque quando a Escritura nos fala, né, os versículos nos falam da nossa perfeição, é logicamente com o Senhor, né? Porque nos fala, inclusive, da redenção de nossos corpos, porque nesse corpo aqui, ele é a expressão que ainda nós estamos aqui.
Temos todas as coisas em Cristo? Sim, todos os nossos pecados. Não negamos nada disso. Nossos pecados todos foram perdoados, que nós temos nova natureza, que nós temos Espírito Santo, está tudo certo isso aí. Mas o nosso corpo aqui, ele confessa para nós essa outra realidade cristã que nos fala da fraqueza, né, dessa velha natureza, que ela se manifesta, que ela é a expressão do velho homem, né, da sua manifestação. Então, isso nós devemos tomar cuidado. Então, quando fala do ensino, nós devemos entender isso aí, que tomar cuidado do ensino diferenciado. Então, isso faz parte, por exemplo, da responsabilidade que nós devemos ter com pessoas que chegam à Assembleia, né? Nós devemos ter paciência no sentido de julgar para que a pessoa seja recebida de uma condição, uma forma madura, né? Mais consciente, né? Madura que eu digo consciente, porque, logicamente, ninguém precisa saber tudo para você partir o pão, não é isso que eu estou falando. E pode ser porque alguém perguntou isso, então ninguém nunca vai partir o pão, porque quem que vai saber tudo? Mas ninguém está falando que tem que saber tudo. Tem que saber o básico. Tem que saber o básico. E porque você está indo à mesa do Senhor, você tem que ter consciência da sua responsabilidade. Então, é isso aí que Paulo fala, né? E que deve haver isso aí. Porque a nossa associação, ela reflete nessa questão aí. E Paulo fala lá no Coríntios 10, que nós lemos, acho que semana passada, não sei se nós chegamos a ler, mas ele fala da mesa em termos de associação. Com aquilo que nós nos associamos, nós somos participantes daquilo que nós nos associamos. E nós não podemos, daí, associar com o Senhor, com a mesa do Senhor e com outras mesas, né? No caso, ele fala a mesa dos demônios. Então, eu estava pensando nesse versículo aí que ele fala da associação que ele teve com... Vamos ler esse mesmo versículo que foi citado de Israel em Lucas. Lucas 13. Nós vemos que ele fala, nós lemos lá em Mateus, vamos ler aqui em Lucas 13, o versículo 6 até o 9, irmão, por favor. Diz: E dizia esta parábola: Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, não o achando. E disse ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta terra, nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente? E respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. E se não, depois a mandarás cortar. Nós vemos claramente que foi no tempo do Senhor aqui. Nesses 3 anos, eles não manifestaram nenhuma vida para o Senhor. Era aquilo que nós lemos lá em Mateus, exceto folha. E essa parábola é interessante que o Senhor, quando ele falou dessa parábola, como em outras passagens, quando ele falou de a pedra cair sobre ela, também lá em Mateus, eu não lembro o versículo onde é que está, eles entenderam que estava falando deles, diz a palavra. Mas vamos só entender. Citando, né? Bom, o senhor fala da dureza de Israel, que eles iam tropeçar e etc. e tal. Eles entenderam que estava falando deles.
aquilo que o senhor estava citando. E aqui, quando ele está falando da figueira também, eles estavam entendendo o que o senhor estava falando, porque, logicamente, o senhor não ia falar alguma coisa da qual eles não fossem entender, né? Se o senhor quer falar alguma coisa, o senhor ia falar para entender. E o senhor estava mostrando mais um tempo de paciência, quando disse na parábola que espera mais um ano. Então, foi ainda o tempo que o senhor esperou Israel dar o fruto, no caso, representado pelos judeus ali, mas eles vieram a não dar fruto. E daí que eu estava dizendo que existiram aqueles que reconheceram isso. Sim, um exemplo que eu estava pensando aqui, no nosso assunto, só para o horário está andando já, Lucas 19, né? Lucas 19. Isso. Vamos ler uns versículos. Pode ler, irmão? Não tem problema? Está cansado aí ou não? Não, pode ficar à vontade. Vamos ler o versículo 1 até o 6. 1 ao 6, por favor. Ok. Lucas 19, do 1 ao 6. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a um sicômoro para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o alegremente. O microfone está desligado. Obrigado, né? O versículo 4, alguém tem uma outra versão aí? Outra versão de Bíblia? Na minha diz, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Certo. O que é uma figueira brava? É essa figueira que, dizendo assim, não presta para nada, né? Não dá fruto, e se dá o fruto não presta, vamos dizer assim. Né? Uma figueira brava não dá, não serve. E aqui nós vemos que Zaqueu, ele foi e ele subiu nessa figueira aí. Por que, né? Vamos dizer assim, por que foi falar que ele subiu numa figueira brava? Por que não ter falado que ele subiu numa árvore? Ele subiu numa árvore, é isso? Por que fala que ele subiu numa figueira brava? Porque nós vemos que ele aqui, ele é uma figura daqueles que estavam se identificando com esse Estado de Israel e o Estado dos judeus. Nós vemos que eles se identificaram com essa fraqueza. Ele reconheceu isso, ele vai e se identifica com essa fraqueza, com essa ruína. Por isso que o Senhor olhou para ele e falou, desce, porque eu vou ficar na sua casa. E assim é, né? Já na época lá daqueles que se identificaram com a fraqueza, com a ruína, nós vemos que foram para o Senhor aceitou aqueles que se identificaram no sentido individual, né? Logicamente, ainda não coletivamente, porque como nação, nós vemos que até hoje eles estão aí sem testemunho nenhum, né? Sem o Senhor, melhor dizendo, né? Sem o Senhor. E isso vai ser o futuro. Zaqueu também é uma figura desse pequeno
remanescente que vai primeiramente se identificar com a ruína para poder ver o Senhor. Isso aí é muito precioso. Então, eu estava pensando que nesse sentido, né, que sempre é assim. Ou seja, o homem, seja ele individualmente, coletivamente, como nação, se não existe arrependimento, se não existe humilhação, se não existe reconhecimento, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. E aqui nós vemos que esse Zaqueu, ele se identificou com isso. Agora são agora, hein? 9 horas. Até que é o nosso horário, irmão? Até às 10. Certo. Bom, vai ter um outro assunto, eu não sei se quer deixar para a próxima semana. Ou... Pode ser, seria a Oliveira? É, a Oliveira. Uhum. Porque daí nós vamos ver esse detalhe da Oliveira, né, e dar um repasse na videira com a figueira, e a Oliveira vai mostrar que realmente o que Israel deveria ter sido não foi, mas será. Né, mas será. Como o senhor já... Só lembrando outra vez, como o senhor falou já da videira, ele tomaria outra vez o fruto, né, no reino. A figueira também vai ter o seu lugar. E daí nós vamos ver que pela Oliveira que nos vai falar da... Porque a Oliveira nos vai falar do azeite, né, que era feito através dela. Então, nós vamos falar do Espírito Santo, do trabalho dele aqui. Então, estou só usando esse ponto, lembrar, né, firmar isso, e nós também, lembrar desse detalhe, que nós devemos lembrar que, como Israel, Paulo falou isso, né, que as coisas, não o Israel, mas as coisas que aconteceram com Israel, é uma advertência para nós. E de verdade né, uma advertência para nós que vivemos nesse tempo, né, que o Senhor está tratando com esse povo novo aí, né, a igreja. Nós estamos ocupando o lugar, vamos nesse versículo, o lugar do tratamento, vamos nesse versículo, então, já. Coríntios, quando ele fala, Coríntios 10, né? 1 Coríntios 10. E é isso mesmo, quando ele está falando de Israel, 1 Coríntios 10, ele fala de tudo que aconteceu com Israel, idolatria, imoralidade, pôr o Senhor à prova, e daí ele fala no murmurar, né, etc. e tal. Versículo 11, capítulo 10, versículo 11. Ora, todas estas coisas lhe sobrevieram como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Certo. O que Paulo está dizendo aí, esse versículo aí? Que nós estamos ocupando, né? Ocupando o lugar do fim. Quando nós falamos sobre dispensações, nós vemos isso. E após a rejeição do Messias, né, o corte do Messias e a destruição de Jerusalém, o que viria seria a última semana de Daniel, né, para dar cumprimento aos 7 anos, que é conhecida aí como a Grande Tribulação, e logo viria o milênio. Então, esse é o tratamento profético. Só que nós vemos que houve uma brecha aí, e nós estamos ocupando esse tempo. Nós estamos ocupando esse tempo que Deus trataria com os judeus, com Israel também, e nós estamos ocupando esse lugar. E um lugar também do quê? De testemunho. Esse que é o ponto, né? Um lugar de testemunho também.
Só que, como igreja, nós já sabemos isso, né? Que nós, como testemunho, já está zero à esquerda, né? Já não serve mais, tá? É Laodiceia, da qual nós devemos entender isso, né? Fazer que nem Zaqueu, né? Identificar com essa ruína aí, e esse é o princípio de bênção, né? Nós entendermos esse tempo que vivemos. Então, isso que eu estava pensando, só para citar que, embora está falando de Israel, mas lembrar que sempre, tanto a videira como a figueira, toca a nós também, individualmente como cristãos e também como testemunho, seja ele individual ou coletivo. Então, agora nós temos as perguntas, né? Hoje os irmãos Breno, Diego e Júnior vão ler as perguntas para o irmão. Dando tempo, nós vamos também fazer algumas que ficaram da semana passada. Tá? Se não, a gente deixa para a próxima semana. Então, os irmãos vão começar. E quem tiver ainda alguma dúvida, pode mandar para um dos três. Vamos começar. Primeira pergunta. Os frutos que o Senhor buscava eram o fruto do Espírito? Eu não sei se eu estou entendendo, mas ali no caso da... figuradamente dizendo, de frutos, né? Figuradamente, era aquilo que eles tinham que frutificar para o Senhor. O resumo da situação é que nós sabemos, como eu acabei de dizer, seja individualmente, coletivamente ou até como nação, que é o caso de Israel, se não for pelo poder do Espírito Santo, ninguém faz nada. É o que nós vamos ver, por isso que eu falei, nós vamos ver isso na próxima, se o senhor permitir, na próxima live, sobre essa questão da oliveira que produz esse azeite aí. Nós vamos ver o azeite, que é uma figura do Espírito Santo. Então, realmente, o fruto, ele é proveniente da ação do Espírito Santo. Porque, só lembrar que eu havia dito já no início dessa live, que em João 4, quando fala da água jorrar para a vida eterna, e também o rio que corre, né, que ele corre, o Senhor fala acerca do Espírito Santo. Disse ele do Espírito Santo que eles haviam de receber. Então, o poder de vida, na realidade, é o Espírito Santo. É o poder de vida da nova vida. Não sei se dá para entender isso. O poder de vida da nova vida realmente é o Espírito Santo. E assim é o fruto nosso também, né? Não sei se a pergunta é essa, mas o fruto nosso é pelo poder do Espírito Santo, né? Todo fruto ele tem que ser o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito. E não de nós mesmos, senão vira obra, né? Senão Israel é a mesma coisa. Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta, mas Algum irmão quer acrescentar algo? Eu não sei se está respondido ou não, mas é por aí. É o Espírito Santo que é o poder de frutificar todas as coisas, né? Ficou claro, irmão. Se o irmão que fez a pergunta, né, quiser se pronunciar depois, pode mandar no chat que a gente fala para o irmão, mas acho que ficou claro sim. Bom, então a pergunta número 2. Quando o Senhor disse, nunca mais nasça fruto de ti, para sempre, isso tem algum efeito para Israel? Sim, era justamente com ele, né, que ele estava tratando ali. Mas alguém poderia perguntar, mas você não acabou de falar agora que eles vão frutificar outra vez? Sim, porque a Escritura fala isso. Em Zacarias nós vimos que naquele dia eles vão se assentar debaixo da sua figueira, da sua videira. Isso é o que é? Isso é o milênio. O que ele está dizendo aí, que nunca mais nasça, é nesse princípio do qual eles viviam. Em Mateus 26 também, quando ele falou da videira, ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, não beberei do fruto
da vide até aquele dia. Leia esse versículo, irmão, por favor, só para ficar mais claro. Mateus 26, versículo 29. Por favor. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba novo convosco no reino de meu Pai. Então, tá vendo? Ele não vai dizer que ele não vai beber mais. Ele vai beber. É tomado o fruto, né? Melhor dizendo, né? Tomado o fruto é novo, não é de novo, não é outra vez. É novo, é de uma nova forma. Ou seja, dessa forma que estava sendo feita, nunca mais ele ia fazer isso. E com a figueira, a mesma coisa, nunca mais nasce fruto em ti. Com base no quê? Com base nessa, vamos chamar, a velha aliança, né? Com base na velha aliança, o Senhor não vai mais tratar com Israel. Ele vai tratar com base na nova aliança. Então, tanto lá na figueira como na videira, ele não ia tomar mais do fruto deles daquele jeito, não. É isso que ele quis dizer. Próxima pergunta. Qual a diferença entre se preocupar com o nosso testemunho cristão na Terra em relação a se preocupar com a reputação? Pergunta difícil. Porque o testemunho ele está relacionado com a parte, vamos dizer assim, moral, né? O testemunho nosso, na realidade, ele é moral. Lógico que ele é doutrinal também, mas ele é moral, maiormente mais moral do que doutrinal. E isso toca a reputação da pessoa, toca também, com certeza, né? Mas eu quero dizer que nós nos preocupamos mais com a parte da nossa reputação do que da transformação que Cristo quer fazer em nós de caráter. Eu não sei muito bem o que o irmão perguntou aí, desculpe, mas eu quis dizer isso aí, que o Senhor está preocupado em transformar o nosso caráter e nós estamos preocupados com reputação. Por causa do quê? Por causa da aparência só, né? Nós ficamos mais... Agora, quando nós estamos preocupados em aquilo que Deus quer tratar conosco, então nós ficamos mais flexíveis no sentido de nos humilharmos, seja o que o Senhor quiser que a gente passe. Isso que eu quero dizer, entendeu? A gente não fica fugindo de uma disciplina, por exemplo. A gente não fica fugindo de disciplina, nos submetemos logo. Por que um exemplo disso, tá? Na Assembleia. Por que às vezes acontece de pessoas que cometem pecado e não confessam? Por causa do quê? Por causa da reputação. Não é verdade? Por causa da reputação. Agora, quando a pessoa peca e se submete ao Senhor, logo ela confessa, ela vai logo confessar e se dispor, né, se colocar debaixo do tratamento do Senhor para aquela situação. Então, ela está mais preocupada, vamos dizer assim, a transformação de caráter. Esse é o que quis dizer, é o que eu quis dizer, com respeito a caráter e a reputação. Pergunta número 4. Os maus frutos mencionados pelo irmão seria equivalente às obras da carne de Gálatas 5,19? Sim. Ali fala bastante de a coisa bem externa, né? Mas lembrar que Gálatas, o que Paulo fala em Gálatas, a carta de Gálatas, é o julgamento do religioso, né? É o julgamento do homem no sentido religioso. 1 Coríntios, é o tratamento do homem com respeito à sua moralidade mais aberta, se é que posso dizer assim.
Agora, o Gálatas é o tratamento da religiosidade. Então, é isso também, com certeza. Porque a falsa piedade, né, ela é fruto da carne. Ou seja, obra da carne, né, melhor dizendo. Porque a diferença, né, mano, vocês já devem ter lido isso aí, os irmãos já devem ter lido, que Gálatas, quando ele fala do Espírito Santo, ele fala o fruto do Espírito. E quando ele fala da carne, ele fala obras da carne. Ou seja, o fruto, ele não faz barulho. E ele não é imediato. Ele vai desenvolvendo. Que nem já mencionei isso, eu tenho um limoeiro no fundo de casa aqui, que ele começou, esse dia atrás, estava né, assim, pouco, eu reparei agora que eles estão mais encorpados, vai chegar uma hora que eu vou lá e colher ele, mas eu não ouço barulho nenhum, mas eles estão crescendo, daqui a pouco eu posso lá colher o limão para usá-los. Agora, quando fala da carne, ele fala de obra, aí em Gálatas, né? Ele fala de obra, porque obra é coisa barulhenta. É barulho, a carne produz barulho. Então, em Gálatas, ele cita isso. O fruto relacionado ao espírito e obra, ou obras, né, relacionado à carne. Pergunta número 5. Em Marcos 11:13 é mencionado que o Senhor encontrou folhas, porque não era tempo de figos. Dessa forma, em relação ao testemunho cristão, o que seria esse tempo de figos e por que o Senhor não esperou esse tempo para vir? Então, é justamente outra vez, falar aquilo que eu já disse, que quando o Senhor foi lá, se tinha folhas, era para ter fruto. Ou ela não deu o fruto no tempo devido. É isso que ele está falando lá. Que ele chegou lá, ele era para ter encontrado o quê? Frutos também, porque o fruto já tinha... O fruto antecede as folhas. É isso que ele está falando. Por isso que fala que não era tempo. Por quê? Porque ela tinha que ter dado já os frutos. Porque ela estava dando a folha, era para ter dado o fruto. Então, estava em desconformidade com a natureza da própria árvore ali, daquela coisa. Ele tinha que ter dado fruto. Porque, logicamente, se fosse uma coisa natural, o senhor não ia tratar com essa figueira do jeito que ele tratou se fosse algo normal, né? É que não estava dando fruto mesmo, essa é a verdade, ele não deu fruto devido, no tempo devido. Pergunta de número 6. Em Lucas 13:9, quando menciona que se não der fruto, a mandarás cortar, refere-se a obras ou se refere a judeus que rejeitaram a Cristo? Ali refere-se ao testemunho deles, o testemunho sendo cortado. O Senhor cortou o testemunho deles e quem virou testemunho no lugar foi a igreja, né? Os cristãos, né? A profissão cristã que tomou o lugar. É isso aí que aconteceu. Então, esse corte realmente é o testemunho. Foi cortado como testemunho. Pergunta número 7. Uma dúvida com referência à figueira e os frutos. O que dizer com relação aos frutos, entre aspas, de incrédulos? Exemplo, boas ações, filantropia, etc. Não considerando as ações com segundas intenções, como para alimentar o ego, ou feitos em casas espíritas para evolução espiritual. Eu não sei se eu estou entendendo a pergunta aí. Como é que é? Pode repetir, irmão? Perdão. Eu vou deixar mais objetivo, irmão. Traduz aí. O que dizer com relação aos frutos dos incrédulos? Exemplo, boas ações, filantropia,
o que representa isso para o Senhor, né? Para os cristãos? Olha, eu não sei se a pergunta é essa, mas é o seguinte: essas coisas são boas? Sim, né? São boas. Inclusive, é bom lembrar isso aí, que quando foi dito na lei, né, que é o mandamento magno da lei, o que era? Amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Para quem que ele disse isso? É a lei magna do cristão? Não, é a lei magna da lei. Para o homem. Então, se você pode ir ali, sair da frente da sua casa, vai lá no vizinho e fala assim: ô, seu Zé, queria falar um negocinho para o senhor. Deus falou para o senhor que o senhor tem que amar ele acima de todas as coisas, o seu próximo com a si mesmo. Isso é um mandamento para todo mundo. Né? Só que fizeram disso uma coisa como que o homem tivesse capacidade de amar a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo com a si mesmo. Porque isso era a prova que o homem não conseguia isso pela lei. Nós sabemos que o cristão é muito mais superior do que isso aí. Verdade? O mandamento, se é que posso dizer assim, para o cristão é muito mais do que isso. Nós amamos como Cristo nos amou, né? Nós amamos nossos irmãos como Cristo amou. Nós não amamos nossos irmãos como nós amamos a nós mesmos. Nós amamos como Cristo nos amou. Essa é a palavra que fala. Então, com respeito, né, à pergunta, voltar à pergunta. Aquilo que os homens fazem, o problema é esse, que o homem, na sua religiosidade, ele faz todas essas obras que são muito boas. É gozar, quando ele fala das obras, nós vamos entender isso. São boas obras, sim, são boas. Quem nos dera, né, irmão? Ou irmãos, quem nos dera que todas as pessoas nesse mundo ficassem preocupadas em fazer alguma coisa pelo seu próximo, não é verdade? Que bom que seria isso, né? Seria um mundo mais calmo, né? Um mundo mais humano. Mas eu estou dizendo essa palavra, vai ser humano, não vai ser espiritual, é humano. Porque nós não devemos confundir que esse tipo de manifestação do ser humano para o seu próximo, a seta desse tratamento, a seta é assim, né? Deixa eu virar desse lado aqui. A seta é assim, ó. Ela corresponde aqui de forma horizontal. Ela não é vertical aqui, ó. Ela não sobe para cima. E é esse que é o erro humano. O homem pensa que fazendo obras e fazendo não sei o quê, essa seta joga ele para cima. Acha que Deus vai ficar devedor para o homem porque ele está ajudando o seu próximo. Esse é o erro, não é verdade? Esse é o erro. E falando outra vez, a religião acabou fortificando isso que já existe no homem, esse pensamento das suas obras. Então, fortaleceu eles mais ainda em fazer obras e fazer tudo mais, vamos dizer assim, para ir para o céu. E isso não leva ninguém para o céu. Não é verdade? Não que esteja errado, porque Deus está vendo isso. Deus está vendo isso. Só que o homem precisa do quê? Ele precisa crer. Para ir para o céu, ele precisa crer, não é fazer obras. Não que seja amar. Um exemplo disso é o Cornélio, né? As suas esmolas, as suas obras. Deus estava vendo isso. Fala que Deus chegou a Deus isso. Deus estava vendo isso. Mas ele precisava do quê? Ele precisava crer, né? Ele precisava agora tomar o evangelho. Embora ali, pode ser que Cornélio fosse nascido de novo já, de repente até nascido de novo. Mas como figura, no sentido do ser humano, ele pode fazer tudo isso aí, está tudo bem, vai ajudar o próximo, está tudo dentro do contexto, não tem problema nenhum, amém. Falando outra vez, quem nos dera que as pessoas se ocupassem nesse sentido. Mas nunca achar que isso vai levar ele para o céu, porque senão Cristo não precisava morrer por nós. Se isso fosse a base, o Senhor não precisava se humilhar, vir esse mundo se humilhar aqui e morrer por nossos pecados. Se as minhas obras fossem resolver os problemas, o Senhor não precisava ter feito isso aí.
Então, as obras têm seu lugar aqui nesse mundo? Tem. Como cristão também existe isso, as nossas boas obras, existe também. Só que o cristão ele é diferente do procedimento, a fonte de proceder do cristão é diferente do que o incrédulo, logicamente. Será que é isso, irmão, que o irmão perguntou aí? O irmão respondeu aqui. Desculpa, Júnior. O irmão respondeu aqui agora no chat, falou que é isso. Pergunta número 8. O que significa ter maturidade nas coisas do Senhor? Eu entendo, né, pela Escritura, a não mistura, maturidade é não misturar coisas que pertencem ao velho homem, sabe? A velha natureza, melhor dizendo. A imaturidade, ela mistura um pouco com carne. Para os Coríntios, né? Quando Paulo está falando justamente para os Coríntios essa questão aí, o que era a imaturidade lá no meio dos Coríntios? Era carnalidade. Ainda que aparentemente talvez existissem até coisas, como é que eu posso falar? Aparentemente aprovadas. Quando estava acontecendo lá as divisões no meio deles, né? Facções, podia existir razões? Sim, razões de repente podia ter, mas o que era aquilo? Era carne, né? Era carne, porque nós devemos nos apegar ao que a Escritura trata dos assuntos. Então, imaturidade é, por exemplo, julgar assuntos na Assembleia, algum assunto na Assembleia, julgar ele com fonte naquilo que nós achamos, vamos dizer assim. O que você acha que nós devemos fazer? Eu acho que é tal coisa, eu acho que é isso. Nós temos que ver o que a Escritura fala, né, do assunto, porque isso é maturidade, é nós irmos à Escritura e deixar a nossa opinião, as coisas à parte e agir de acordo com a Escritura. Então, quando Paulo falou lá, que é o assunto da semana passada, falo como a entendidos, falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que eu digo. Então, ele estava dizendo o quê? Que a maturidade, a mesa do Senhor, tinha que estar em conformidade com aquilo que ele estava falando lá. É isso que ele estava dizendo. Então, o que é maturidade? É você estar em conformidade com a Escritura. Isso é maturidade. Não é simplesmente um poder de poder humano, sabe, de superioridade, qualquer coisa assim. Não é isso. Maturidade é em conformidade com a Escritura. A Escritura, para nós, seria isso aí. Pergunta número 9. Somente chegaremos a varão perfeito, em Efésios 4:13, na glória? Dizer que podemos ficar sem pecar totalmente antes da glorificação é bíblico? Efésios, com certeza, né, fala da glória, né? Até o Darby fala assim, que até que cheguemos todos à perfeita varonilidade, né, varão perfeito, coisa e tal. Ele fala, isso nós sabemos que é na glória. Ele fala assim, como é que ele fala? Ele fala que não é aqui. E o que... Puxa, se eu lembrar a palavra que ele fala que a vida, isso, ele falou, a vida nossa aqui conta isso aí. Mas onde que... A sua vida conta isso aí. Na verdade, a nossa vida conta que é lá, que vai ser lá. Porque aqui você pode passar 50 anos, né,
na vida cristã, você vai chegar nos 50 anos de vida cristã, você vai falar, vai ser lá, porque aqui é uma tragédia, né? Aqui é um problema. E a questão do pecar, isso é 1 João capítulo 1, se os irmãos quiserem ler, por favor. É João capítulo 1. 1 João 1. Versículo 9, né? 7, 8 e 9, acho que é melhor ler. Lê o 7, 8 e 9, por favor. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, olha que interessante. A Escritura está falando aí que se eu disser que eu posso pecar, é mentira. Agora, se eu disser que eu não peco, é mentira também. Né? Entendeu? Porque o cristão, ele vai andar em pecado? Não, ele não vai andar em pecado. Pelo contrário, né? O sangue de Jesus nos purifica todo pecado e tudo mais. Somos colocados numa posição diante de Deus. Mas o que quer dizer isso? Que ele não vai pecar? Não. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ele continua, né? Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, por quê? Porque o cristão vai pecar. Infelizmente, né, ele vai pecar. Então, existem essas duas verdades. Uma é que o cristão ele pode ficar pecando? Não, pelo contrário, ele não deve pecar. Mas ele não vai pecar? Mentira também, porque ele vai pecar. Ele vai falhar também. Então, isso coloca esse capítulo aí, capítulo 1, 2, né, de João, coloca abaixo essa ideia dessa perfeição que dizem aí, como já comentei, que certas doutrinas aí de perfeição cristã. Isso não vai ser lá na glória só que vamos chegar a esse ponto de realmente daí estarmos perfeitos e não pecar. Porque, irmão, se isso for a perfeição, então tá louco, não? se isso que nós estamos aqui, se isso vai ser a perfeição, então, puxa vida, tá feia coisa, então, né? Vamos dizer assim. Mas não é isso, graças a Deus não é. Isso aqui é o deserto, é passageiro. Lá sim nós estaremos perfeitos fisicamente e moralmente também. Acho que é isso que é a pergunta do irmão, hein? Foi isso ou não? É, né? Foi essa a pergunta aí, irmão? É isso mesmo? Isso tá mesmo. Respondido? Respondido. Então tá bom. Pergunta número 10. Nas bodas, os convidados amigos do rei simbolizam Israel? Sim, exatamente. Simboliza Israel. E também não só, né? Os amigos são Israel, né? Agora existem mais convidados ainda, né? Que são gentios também convertidos, né? Bom, enfim, daí vocês sabem tudo, fazer mais coisas. Pergunta número 11. Lá em Salmos, capítulo 24, 7, o que fala nessa passagem se cumpriu quando Cristo subiu aos céus, e essas portas são os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais? Então, meu chip está meio devagar aqui, eu não entendi a pergunta. Lê outra vez, como é que é a história? Como é que é a pergunta? Salmos 24, 7, o que fala lá, né, nessa passagem, se cumpriu quando Cristo subiu aos céus, e essas portas que são citadas são os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais? Salmo 24, onde é que está? Salmo 24, 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos,
ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Se é com Israel, é isso que é a pergunta? Aqui fala que o que fala nessa passagem se cumpriu quando Cristo subiu aos céus. A primeira pergunta é essa. E a segunda, essas portas são os principados e potestades que habitam nas regiões celestiais? Não, eu vejo esse salmo, eu não sei se tem alguns irmãos aí que estejam ouvindo, talvez saiba melhor do que a resposta, mas eu vejo isso aí como o milênio, o estabelecimento do milênio, porque é o rei, né? É o rei que vai, porque o Salmo 22 é a obra de Cristo, a rejeição, o Salmo 23 é o Cristo ascendido aos céus, mas cuidando do seu rebanho, e o 24 é a manifestação dele em glória. Então, eu vejo esse é o ponto que eu entendo nesses salmos aí, né? Pergunta de número 12. Em Apocalipse 12, versículos 7 ao 9, isso irá se cumprir quando a igreja for arrebatada? Os principados e potestades irão tentar impedir a entrada da igreja no céu? Apocalipse 12. Apocalipse 12, versos 7 ao 9. Deixa eu ver aqui, um pouquinho só. Não é, mas deixa eu só ver o versículo aqui. Você quer ler para nós, irmão? Lê para nós aí os versículos, por favor. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Esse período aí, nos 7 anos, é bem no meio. É o final dos 3 anos e meio e o início dos 3 anos e meio final. É os primeiros 3 anos e meio, os segundos 3 anos e meio. É bem nesse meio aí, onde começa a grande tribulação. E é nessa data que vai acontecer isso aí. É nessa data onde que Miguel vai pelejar contra o diabo e vai lançar ele para a terra aqui, ó. Vai lançar a terra. Parar de fumar, eu estou brincando. Então, ele vai ser precipitado para a terra e vai ser nessa data. É isso que ele está falando. Não está falando da entrada da igreja. Ele está falando pelo contrário, está falando da expulsão de Satanás, que hoje ainda ele está lá e vai ficar lá até essa data, até no meio dos 7 anos. Porque os 3 anos, a grande tribulação, os 3 anos e meio finais, Satanás vai estar aqui nesse mundo, ele está expulso do céu já. Porque, só para lembrar isso, que a igreja, ela está aqui nesse mundo até o final do capítulo 3. A partir do capítulo 4, ela já está em glória, já está assunto ao céu já. Ficou ótimo, irmão. As perguntas acabaram. O irmão completou todas. Então, deixar a cargo dos irmãos aí sobre... Eu tenho só um negócio que eu lembrei aqui quando eu estava falando, que lá em Mateus 22, versículo 12.
diz: E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Uhum. Essa parábola aí, muitos estão dizendo por causa das vestes, né? Tá falando, é que eu lembrei das vestes, deixa eu lembrar esse gancho aí. Que aí dá a impressão, né, quem lê, fala, mas como é que pode? Essa pessoa entrou nas bodas, agora ele vai ser expulso de lá, porque ele está vestido de uma forma inadequada. Então quer dizer que tá vendo? Tem gente que vai ser rejeitado lá. Não mistura, isso é primeiramente, é uma parábola. O senhor está usando parábola. E o que está mostrando? Que esse que não tinha veste, ele não pode estar lá. Essa pessoa aí, ele é uma figura daqueles que pensam que vão estar lá e não estarão. É isso que a figura é essa, não é uma figura daqueles que vão chegar lá e vão perder o lugar deles, não é isso. Porque, como eu disse, quem creu, né, quem está salvo, tudo mais, ele está... O Senhor, no dia do arrebatamento, eu estou falando para nós cristãos, aplicando essa palavra como cristãos, né, aos cristãos. No dia do arrebatamento, ninguém vai ser levado por engano. E ninguém vai ficar tampouco por engano também. O Senhor não se engana. Essa parábola, para nós, aplicando, ela nos alerta ao sistema todo cristão que a pessoa tem que ficar bem atenta. Não é porque ela está junto lá que ela vai subir. Ela tem que estar vestida de uma forma adequada. Senão, pensa que vai, mas não vai. É isso que está... Queria chamar a atenção disso aí, porque eu falei das vestes, né? Então lembrei disso aí. Então, o irmão poderia dar graça para a gente encerrar? Se algum irmão não tem nenhum comentário. Quem que vai dar graça? Elege um aí para dar graça para nós também, vai. Elege. Vamos botar o Luiz para dar graças hoje. Que hoje ele está quietinho. Vamos agradecer. Nosso Deus e nosso Pai, nós damos-te graças por estarmos aqui, Pai, ocupados com as tuas coisas. Agradecemos, Pai, o privilégio de podermos hoje, porque somos filhos, entender a tua palavra, Pai, e sermos dirigidos pelo Espírito Santo nela. Pedimos que tu nos ajudes, Pai, para que apliquemos a palavra ao nosso coração e que ela possa moldar os nossos pés, o nosso andar e as nossas mãos, aquilo que fazemos, e que tudo possa redundar em glória, em honra para Cristo, possa haver fruto do Espírito na nossa vida, Pai, para que o Senhor seja glorificado. Nós, assim, agradecemos pelas palavras, Pai, que ouvimos, e nos encomendamos em Tuas mãos, dando-te graças, Pai, em nome do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Até mais, irmãos do YouTube.